Olá, meu fraternal e cordial bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. É com muita alegria, com muita responsabilidade, venho mais uma vez apresentar a leitura do Livro dos Espíritos em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Desta feita, nós vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo permissão para mais este Evangelho, em nome de Deus, em nome de Jesus. E assim nós abrimos trabalhos dizendo a oração da nossa Mãe Maior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedindo que mesmo que hoje possa nos ajudar a nos fortalecer, a nos proteger, a nos iluminar as ideias nos dias gerais de nossas vidas, as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente dos índios, Turim, Jurandir, corrente da nossa querida Mãe Maria da Glória, Mãe Teresa, querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapiro, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson e de Dr. Souza Martins. E assim as correntes brancas, corrente azul, corrente lilás, corrente dos ancestrais, dos antepassados da família, possam nos dar sustentação para a vida terrena. Nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 9, hoje iniciando o capítulo 9, da Lei da Igualdade. Desigualdade das riquezas. As minhas questões hoje são a 809, 810 e 811. Pergunta 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por este fato? Resposta. É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça, mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que a cometeu a injustiça, e a ambos será a reparação levada em conta. Portanto, não raro é este último quem a provoca. Ou seja, se você, entendendo aqui no meu entendimento, se você herda uma riqueza e ela foi construída de forma ilícita, você chegou e nem sabe daquilo, mas você tem a oportunidade de fazer o bem com a riqueza, né? Gerar emprego, fazer caridade. Se você fizer isso, você está reparando aquele dinheiro, você está reparando aquilo que foi feito de errado e ajuda você e também a pessoa que talvez nem esteja mais aqui, já esteja no plano espiritual, que também que ajudou a construir aquilo, mesmo que ilicitamente vai se renovando, Deus perdoa tudo, né, gente? Então a gente tem que acreditar que vai limpando ambas as partes. O comentário faz do Miramês, ele escreve que em tudo o que fazemos a responsabilidade se apruma em nossa frente, pedindo no silêncio da nossa imaginação que entendamos este compromisso. Todos os entendem, mais ou menos, desde quando não deixem de perder as ondas emitidas pela consciência do raciocínio. No caso de herança, muitas vezes não se conhece a origem da fortuna herdada, mas, mesmo sem o beneficiário o saber, já é um compromisso assumido ao pôr as mãos em dinheiro que não nasceu dos próprios esforços. O rico tem oportunidades inúmeras de ajudar aos que sofrem pela caridade bem conduzida, aquela que não fica somente ciando o pão aos que têm fome, mas que lhes ensina
quanto oportuno, a plantar o trigo. Ou seja, dá a vara, né? Primeiro você dá o peixe para matar a fome, mas depois você vai ensinar como pescar, né? É isso que aqui, em trocados em miúdos, mais ou menos isso. A riqueza soma responsabilidade no caminho do seu portador. Ele é um empréstimo valioso de Deus para que possa despertar no coração os sentimentos do amor através do bem comum que se possa fazer. Desperta a vaidade e traz sempre junto o egoísmo. Muito dinheiro, né? Desperta a vaidade e traz egoísmo, né? Disse Jesus que dificilmente entraria um rico no reino dos céus, mas isso nunca é impossível. Ele falou difícil, não falou impossível, né? Porque não existe um impossível. Onde a caridade e o clima e o amor, o alimento, Jesus tem o poder de a tudo transformar e sempre para melhor. O rico tem muitas oportunidades de salvar-se, porque pelas suas responsabilidades de conhecimento e de vigor por toda parte, e de vigiar por toda parte, tem oportunidades variadas de perceber com maiores detalhes a vida de Jesus e os benefícios por ele criado. Vemos a responsabilidade dessas heranças, que se não forem bem aplicadas, porém, poderão ser atrofiadas pelo tempo e pela justiça. Se a herança partiu de uma fonte injusta, pode-se transformá-la em ouro de luz, que ilumina os próprios pervertidos para o amanhã, corrigirem seus deslizes. Então a riqueza ela pode ser usada de várias formas, né? Se você não faz bom uso da justiça, da riqueza, ela fica atrofiada. Muitas vezes a gente passa aí em centros enormes em São Paulo ou aqui mesmo na nossa cidade, vê casas abandonadas, vê uns salões enormes, um prédio enorme que ali ninguém quer nem entrar, porque ali foi atrofiada, né? Foi tantas injustiças assim, eu acredito, muitas vezes acontece, né? Não é no geral, não estou generalizando, mas pode acontecer. E a família às vezes perde até assim, a vontade de trabalhar naquilo e tal, por livre lei da natureza mesmo, né? Então vamos para a pergunta 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que acha tomado? Resposta: toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Quando o homem reconhecer suas reais necessidades e procurar entender as leis naturais da vida, respeitando os seus semelhantes, estará entrando em um mundo melhor, aquele mundo que começa dentro de si mesmo. A porta para a glória de Deus se encontra dentro de cada coração. Comentários. Nós, encarnados e desencarnados, plantamos todos os dias as sementes e somos responsáveis pela colheita. Colhemos o que semeamos. Esta é a lei. Todas as nossas ações produzem seus devidos frutos. E para que se tenha frutos bons, necessário se faz que plantemos sementes boas. A fonte das sementes se encontra em nossos pensamentos, porque tudo o que fazemos procede da mente em primeiro lugar. A criatura inteligente raciocina bem sobre o que vai fazer antes de passar à ação, e por esse motivo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos revela essa máxima luminosa e eterna: fora da caridade não há salvação. Marcos, no capítulo 3, versículo 23, se mostra uma parábola de Jesus que nos leva a entender qual o meio de nos livrarmos do mal fazendo bem. O apóstolo anota o seguinte: então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas:
Como pode o Satanás expelir a Satanás? Como pode o ódio expelir o ódio? Como pode a guerra acabar com a guerra? Como pode a ofensa fazer desaparecer a ofensa? Como pode o ciúme destruir o ciúme? Nesta marcha de trabalhos desviados da verdade, perde-se tempo. Se queremos ganhar tempo com Jesus, basta entendermos o que o Divino Mestre ensinou e viveu. Podemos ser instrumentos da luz, fazendo bem e amando a Deus em todas as coisas. Se todos agirem assim, com o tempo desaparecerá todo o mal da face da terra, e ela se tornará um planeta de luz, onde os anjos ficarão visíveis para todos os seus habitantes. Tomara que assim seja e que a gente consiga, que a humanidade consiga chegar nesse patamar preservando o planeta, né, gente? Porque do jeito que está indo, nós estamos errando e muito. Mudando o homem, muda-se por completo o mundo onde ele mora. A terra tornar-se-á a terra da promissão, visualizada por muitos profetas evidentes, onde Moisés afirmou a existência de abundância de todo o conforto para os seus habitantes. Pergunta 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Resposta: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Kardec insiste e pergunta: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? Resposta: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja, não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrai atrás de quimeras, de restos, né? As quimeras são restos. O que no dicionário o egoísmo está descrito da seguinte forma: egoísmo. Estou trazendo aqui o que significa o egoísmo porque ele foi citado várias vezes aqui nessa lição, né? A gente tem que vigiar sobre isso. Egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Nesse sentido, é o antônimo do altruísmo. O altruísmo é o que te levanta, o que te dá força, o altruísmo, né? E o egoísmo não, é aquele que só pensa nele, só faz pensando nele, não faz o bem geral, né? E o Miramês comenta assim: a igualdade que muitos entendem seja pregada pelo cristianismo não deve ser entendida como a destruição em partes iguais das riquezas entre as almas que habitam este planeta. O socialismo visto no Evangelho é aquele que distribui com justiça a todas as pessoas, que mostra seus direitos junto delas, faz com que elas compreendam com respeito os seus deveres ante a sociedade. Poder-se-ia distribuir tudo em partes iguais para criaturas, se todas elas fossem do mesmo nível espiritual em todos os campos de entendimento, o que é impossível. Não existe isso em nenhum mundo habitado. A distribuição, nesse caso, é de acordo com a necessidade de cada um. Neste aspecto da justiça, todos ficarão alegres por receber o que necessitam para suas necessidades materiais e espirituais. A inteligência suprema permite a desigualdade de todas as ordens para que uns sirvam de experiências para outros. Os que recebem mais têm maiores necessidades por evolução e fazem uso dos que lhes foi confiado com critério para o bem geral. No entanto, os que habitam a terra estão todos passando por fases de grandes provações, expiando duros erros individuais e coletivos, de modo
que todos sofrerem as reações de todas as ações em conjunto. Para nos provar que não é possível viverem todos na perfeita igualdade, nos mostra Deus a natureza. Podes observar que entre as folhas, que são incontáveis nas árvores, não se encontra uma perfeitamente igual à outra, nem as pedras, nem os animais, nem os homens. A igualdade é, no fundo, mas na realidade, se pode observar as diferenças na conscientização dessas necessidades, das coisas do espírito. Luz ainda incompreendida por nós, se constata diferenças como acontece com as impressões digitais. Para se compreender os espíritos e a vida, necessário se faz que compreendamos o seu Criador. A igualdade absoluta só é possível no raciocínio dos que não têm olhos para ver e sentir as leis criadas por Deus. A igualdade que mais tarde irá reinar no mundo e fazer os homens felizes não será a igualdade absoluta, mas a justiça em todos os departamentos da vida humana. É o que se vive nas colônias espirituais, o que muito nos alegra e nos faz felizes em todas as instâncias abençoadas por Deus. Estudemos as leis do Criador para sairmos da escravidão e nos tornarmos almas livres na liberdade de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vou convidando todos nesse momento, a nossa leitura fica por aqui, a gente vai meditar sobre o que temos, sobre o que não temos, sobre o que precisamos, sobre o que não precisamos, mas de forma geral meditar para que possamos sempre, mesmo que com pouco, ou mesmo que às vezes com uma simples prece, possamos sempre estar fazendo a caridade ao bem geral. Vibrar. Vamos vibrar com muito amor pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados, pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes causadas pela ação do homem e também pelas catástrofes naturais. E vamos vibrar com muito amor pelo reequilíbrio ou equilíbrio do clima no nosso planeta. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos então, assim, agradecido que estamos, fazer a oração do Bezerra de Menezes, sempre mentalizando a cura das doenças, das ansiedades, do orgulho, do egoísmo, enfim, e também as doenças gerais da humanidade, né? Que Bezerra de Menezes possa, com as suas equipes socorristas, as suas equipes de médicos e de luz, trazer para a humanidade sempre um alento, sempre a cura, sempre as respostas que nós necessitamos naturalmente. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita e bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das tuas legiões consoladoras
de teus santos Espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E assim nós encerramos a lição de hoje, dando nosso graças a Deus e dizendo em agradecimento: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Uma ótima semana a todos, com muita proteção, muita luz, muita paz. Fiquem todos com Deus e agradeço a todos.